Você já ouviu falar de um templo que guarda mistérios tão antigos que até hoje os arqueólogos não conseguem chegar a um consenso sobre sua verdadeira origem? Um lugar que, segundo alguns estudiosos, pode esconder pistas de uma civilização perdida, muito mais avançada do que imaginamos. Hoje você vai conhecer o Templo Phimae no coração da Tailândia e mergulhar em um enigma que atravessa séculos: quem realmente o construiu, quando exatamente ele foi erguido, e principalmente como uma obra dessa magnitude foi possível em uma época sem máquinas modernas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você vê a história da humanidade. O Templo Phimae está localizado na província de Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia, em uma região conhecida como Isan. À primeira vista, ele impressiona pelo tamanho e pela complexidade de seus detalhes, medindo mais de 100 metros de comprimento, com torres esculpidas e paredes cobertas por relevos minuciosos. É impossível não se perguntar como pessoas de séculos atrás conseguiram criar algo tão grandioso. Mas o que mais intriga é que, apesar de hoje ser reconhecido como um templo budista, sua arquitetura guarda características do estilo Khmer, que se estende até a famosa cidade de Angkor, no Camboja. Isso levanta uma questão. Teria sido Phimae parte de um império muito maior do que imaginamos? As primeiras escavações arqueológicas sugerem que o templo teria sido construído entre os séculos 11 e 12, mas essa datação não é unânime. Há indícios de que a área já era habitada muito antes, e que ali poderia existir uma estrutura ainda mais antiga, sobre a qual o templo visível hoje foi erguido. Imagine encontrar blocos de pedra perfeitamente encaixados, sem o uso de cimento, formando paredes que resistem há quase 1000 anos. Agora pense. Será que essa técnica foi realmente criada nessa época ou herdada de um conhecimento ainda mais remoto? Muitos detalhes de Phimae chamam a atenção por sua precisão quase impossível. As pedras usadas em sua construção foram cortadas e polidas de maneira tão uniforme que se encaixam como peças de um quebra-cabeça, sem espaço sequer para a lâmina de uma faca passar entre elas. Isso não seria surpreendente se estivéssemos falando de construções modernas, mas estamos diante de um trabalho realizado em um período em que, oficialmente, ferramentas de corte avançadas não existiam. E aqui fica a primeira pergunta para você. Comenta aí se você acha que essa precisão poderia ter sido alcançada apenas com ferramentas rudimentares. E já deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso ajuda a trazer mais vídeos como esse. Outro ponto intrigante é o alinhamento do templo. Pesquisas recentes indicam que sua estrutura principal está orientada com extrema precisão em relação a pontos astronômicos. Certas partes do templo parecem alinhadas com o nascer e o pôr do sol em datas específicas do ano, o que levanta a hipótese de que seus construtores tinham profundo conhecimento de astronomia. Mas por que um templo religioso precisaria de tal alinhamento? Estaria ele ligado a rituais que marcavam eventos celestes importantes? Ou, talvez, a algo ainda mais enigmático, como um calendário de um povo desaparecido? Os relevos esculpidos nas paredes do templo Phimae também são uma fonte inesgotável de mistério. Neles, vemos cenas que misturam elementos budistas e hindus, figuras humanas e divinas, além de representações de criaturas que não parecem fazer parte da fauna da região. Algumas delas lembram animais pré-históricos, enquanto outras se assemelham a máquinas ou objetos metálicos. Seriam apenas interpretações artísticas ou representações de algo que realmente existiu? Esse é um dos motivos que fazem alguns pesquisadores afirmarem que Phimae pode ser a ponta do iceberg de uma história muito mais antiga. No século XIX, exploradores europeus começaram a documentar o templo e ficaram super impressionados com como ele estava bem conservado, quase como se o tempo não tivesse passado. Mas o mais curioso é que moradores locais contavam lendas sobre o local ser um portal para outros mundos. Diziam que em certas noites luzes misteriosas apareciam sobre a torre central, acompanhadas de sons que ecoavam como cânticos. Seria apenas folclore ou haveria alguma explicação para esses fenômenos? Há ainda o mistério das pedras usadas na construção. Muitas delas são compostas por arenito, um tipo de rocha que não é encontrado em grande quantidade na região. Isso significa que precisaram ser transportadas de locais distantes, possivelmente a mais de 50 quilômetros dali. Mover blocos enormes, alguns pesando toneladas, em terrenos irregulares, sem estradas pavimentadas e sem veículos motorizados. Como isso foi possível? Teriam usado técnicas que nós desconhecemos ou recebido ajuda de alguma forma de tecnologia perdida no tempo? Arqueólogos tradicionais afirmam que o templo foi obra do Império Khmer, com trabalhadores especializados e muito tempo disponível para sua construção. Mas essa explicação não responde a todas as perguntas. Por que investir tantos recursos para erguer uma obra desse porte em um local relativamente afastado do centro do império? E por que a estrutura apresenta elementos arquitetônicos que parecem não ter paralelos exatos nem mesmo em Angkor Wat? Algumas teorias alternativas chegam a sugerir que Phimae foi construído sobre um ponto de energia terrestre, uma interseção de linhas lei,
que seriam canais invisíveis de força que atravessam o planeta. Essa hipótese explicaria a escolha do local e até mesmo relatos de sensações estranhas que visitantes dizem sentir ao entrar em certas áreas do templo. Você acredita que esses pontos energéticos realmente existem? Comenta aí, porque essa é uma das partes mais polêmicas do mistério. E não podemos ignorar os enigmas do subsolo. Em escavações mais recentes, arqueólogos encontraram indícios de câmaras subterrâneas, mas a maior parte delas ainda não foi explorada. Algumas estão bloqueadas por pedras gigantescas, como se alguém, em algum momento da história, quisesse impedir a entrada. O que haveria lá embaixo? Objetos sagrados, documentos ou talvez algo que mudaria completamente nossa visão sobre o passado. Apesar de décadas de pesquisa, o Templo Phimae continua resistindo às explicações fáceis. Cada nova descoberta parece levantar ainda mais perguntas. E o mais fascinante é que ele continua sendo um lugar vivo, visitado por milhares de pessoas todos os anos. Algumas em busca de respostas, outras apenas para admirar sua beleza. Mas uma coisa é certa: o enigma de sua construção ainda está longe de ser resolvido. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Templo Phimae é muito mais do que um monumento histórico. Ele é um quebra-cabeça gigante cujas peças estão espalhadas pelo tempo. Talvez a resposta esteja escondida em algum manuscrito perdido, em uma lenda esquecida, ou até mesmo sob as próprias pedras do templo. Mas até que isso seja revelado, ele continuará sendo um dos maiores mistérios arquitetônicos do mundo. Então me fala aqui nos comentários, você acredita que Phimae foi realmente construído apenas com os recursos da época, ou acha que havia algo mais, algo que a história oficial prefere não admitir? Se você gostou desse mergulho no mistério, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também gosta de enigmas históricos. Quanto mais pessoas conhecerem essa história, mais vídeos como esse eu vou trazer para você. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar mais locais como esse. Até lá, mantenha a mente aberta e continue questionando tudo o que você acha que sabe sobre o passado. Deixe aqui nos comentários suas curiosidades que trarei em um próximo vídeo.